Você já se perguntou: o que realmente acontece quando alguém tenta falar com os mortos? Não em filmes, não em lendas exageradas, mas na vida real. Desde os tempos mais antigos, existem relatos de pessoas que afirmam ter cruzado essa linha, um território onde o desconhecido não apenas responde, mas observa de volta. Hoje, você vai conhecer a história da necromancia, de onde surgiu, como era praticada, e o que aconteceu com pessoas que tentaram desafiar o limite entre os vivos e os mortos. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a morte. O significado real da necromancia. A palavra necromancia carrega um peso que vai muito além do que vemos em filmes. Ela vem da junção de dois termos gregos, necros, que significa morto, e manteia, que significa adivinhação. Ou seja, necromancia, em sua essência, não começou como algo maligno. Ela surgiu como uma tentativa de obter conhecimento. Na antiguidade, os mortos eram vistos como guardiões de segredos, seres que haviam atravessado um limiar inacessível aos vivos, e que por isso, possuíam respostas que ninguém mais tinha. Respostas sobre o futuro, sobre o destino, sobre o próprio significado da existência. Mas acessar esse conhecimento nunca foi simples. E definitivamente, nunca foi seguro. As primeiras civilizações e o contato com os mortos. Muito antes de qualquer religião organizada condenar esse tipo de prática, civilizações antigas já buscavam maneiras de se comunicar com o além. No Egito Antigo, por exemplo, acreditava-se que os mortos continuavam existindo em outro plano, e que poderiam interferir no mundo dos vivos. Cartas eram escritas para os mortos. Pedidos eram feitos. E rituais eram realizados para tentar estabelecer algum tipo de resposta. Na Mesopotâmia, sacerdotes realizavam cerimônias específicas em locais considerados portais entre os mundos. Já na Grécia Antiga, essa prática ganhou uma forma mais estruturada e muito mais perturbadora. O Oráculo dos Mortos. Na Grécia, existia um lugar temido e reverenciado ao mesmo tempo. Um local onde as pessoas acreditavam ser possível falar diretamente com os mortos. Esse lugar era conhecido como Necromanteion. Diferente de templos comuns, ele era construído em regiões isoladas, muitas vezes próximas a cavernas ou rios considerados passagens para o submundo. Quem entrava ali não fazia isso por curiosidade. Fazia por desespero. Os visitantes passavam por dias de preparação, jejum rigoroso, isolamento completo, rituais de purificação, tudo para enfraquecer o corpo e, segundo eles, aproximar a alma do mundo dos mortos. Mas havia um detalhe inquietante. Os relatos antigos dizem que após as sessões, muitos saíam de lá profundamente alterados. Como se algo tivesse sido levado deles. Ou pior, como se algo tivesse vindo junto. O processo do ritual antigo. Os rituais realizados nesses locais seguiam padrões extremamente específicos. Não era apenas uma invocação simples. Era um processo calculado, quase científico dentro da crença da época. O ambiente precisava ser controlado. A luz reduzida ao mínimo. O silêncio absoluto. Substâncias eram ingeridas, algumas com propriedades alucinógenas, para induzir estados alterados de consciência. Mas o ponto central do ritual era o mesmo: criar uma ponte. Uma ligação entre dois mundos que, por natureza, não deveriam se tocar. E é exatamente aí que nasce o maior risco. Porque quando você abre uma porta, você não controla quem decide atravessá-la. Quando o conhecimento se torna proibido. Com o passar dos séculos, a visão sobre a necromancia começou a mudar drasticamente. Principalmente com o crescimento do cristianismo na Europa. O que antes era visto como uma prática espiritual ou filosófica, passou a ser considerado uma violação grave. A ideia de falar com os mortos começou a ser associada não aos espíritos, mas a forças malignas. A necromancia deixou de ser busca por conhecimento e passou a ser vista como um pacto com o desconhecido. A perseguição na Idade Média. Durante a Idade Média, qualquer suspeita de necromancia podia ser suficiente para condenar alguém. Textos antigos foram proibidos. Rituais foram escondidos. E aqueles que insistiam em praticar eram rotulados como hereges, ou algo pior. Muitos foram julgados. Alguns desapareceram sem deixar registros claros. Mas o mais curioso é que mesmo sob risco de morte, a prática nunca deixou de existir.
Ela apenas se tornou mais silenciosa, mais secreta e, de certa forma, mais perigosa. Os Grimórios Proibidos. Com o tempo, começaram a surgir livros clandestinos conhecidos como Grimórios. Esses textos continham instruções detalhadas sobre rituais, invocações e formas de contato com entidades. Alguns deles descreviam exatamente como realizar um ritual de necromancia, passo a passo, sem espaço para erro. Ou pelo menos, era isso que diziam. O problema é que muitos desses registros vinham acompanhados de alertas, advertências claras, mensagens deixadas por quem já havia tentado, e não terminou bem. O elemento essencial, o corpo. Um dos aspectos mais perturbadores da necromancia tradicional é o uso de elementos ligados diretamente ao falecido. Em alguns casos, objetos pessoais, roupas, cartas, mas em práticas mais antigas e extremas, partes do corpo. Acreditava-se que esses elementos funcionavam como uma âncora, facilitando o contato, uma ligação direta entre o mundo físico e o espiritual. Mas isso também levantava uma questão inquietante. Se algo pode ser puxado de volta, será que isso realmente deveria voltar? O primeiro relato real. No século XIX, durante o auge do espiritismo na Europa, diversos relatos começaram a surgir. Sessões organizadas, grupos de estudo, pessoas tentando, de forma mais controlada, entrar em contato com os mortos. Entre esses registros, um caso específico chamou a atenção de pesquisadores da época. Um grupo pequeno, 5 pessoas, reunidas não por curiosidade, mas por perda. Eles queriam falar com alguém específico, e estavam dispostos a seguir cada detalhe do ritual, sem saber que estavam prestes a viver algo que jamais conseguiriam esquecer. O início do ritual. Era uma noite silenciosa, sem vento, sem ruídos externos, como se o próprio ambiente estivesse esperando. O grupo havia escolhido aquele local com extremo cuidado, uma casa antiga, afastada da cidade, onde ninguém pudesse interromper. 5 pessoas. Nenhuma delas era especialista, mas todas tinham algo em comum: perda. No centro da sala, uma mesa de madeira antiga. Sobre ela, os elementos preparados com base em registros históricos. Velas dispostas em círculo. Um objeto pessoal do falecido. E anotações escritas à mão, com palavras em latim que mal compreendiam. Eles não estavam brincando. A intenção era clara: abrir contato. A preparação. Antes de começar, seguiram o que os textos indicavam. Luzes apagadas. Somente as velas iluminando o ambiente. Portas e janelas fechadas. Um silêncio quase absoluto. Um deles começou a leitura. As palavras eram repetidas com cuidado, mesmo sem total entendimento do significado. No início, nada. Apenas o som da própria respiração e o leve crepitar das velas. Mas então, algo mudou. A primeira alteração. Uma das participantes, a mais próxima emocionalmente da pessoa que tentavam contatar, começou a respirar de forma diferente. Mais lenta. Mais profunda. Seus olhos, antes atentos, ficaram fixos em um ponto vazio. Ela não parecia mais presente. O grupo percebeu, mas ninguém interrompeu. Porque, naquele momento, aquilo parecia funcionar. E era exatamente isso que eles queriam. A voz. Sem aviso, ela falou. Mas não era a voz dela. O tom estava mais grave. As palavras saíam pausadas, quase arrastadas. E o mais perturbador, ela começou a responder perguntas. Perguntas que ainda nem haviam sido feitas em voz alta. Detalhes específicos. Memórias antigas. Coisas que, segundo os relatos, apenas o falecido saberia. O ambiente, antes silencioso, agora estava carregado. Denso. Pesado. O erro. Em meio à tensão, um dos participantes decidiu testar. Fez uma pergunta inesperada. Algo íntimo, que somente a pessoa falecida poderia responder. Houve um silêncio, longo demais. E então, a resposta veio. Mas não era correta. Era próxima, mas errada. Sutilmente errada. E foi nesse momento que o clima mudou completamente. A frase. A mulher levantou a cabeça lentamente. Os olhos ainda fixos, mas agora com algo diferente.
algo que não estava ali antes. E então ela disse, em um tom baixo, quase sussurrado: ele não está sozinho. O grupo congelou. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Porque, naquele instante, todos perceberam a mesma coisa. Talvez, aquilo nunca tenha sido quem eles estavam tentando chamar. A presença. Logo depois, vieram os sinais. As velas começaram a oscilar, mesmo sem vento. Um objeto caiu da mesa, sem que ninguém tocasse. E uma sensação tomou conta do ambiente. Não era medo comum. Era algo mais profundo. Como se todos estivessem sendo observados. De perto. A perda de controle. A mulher começou a tremer. Seus movimentos ficaram bruscos. Descoordenados. Ela tentou falar, mas agora as palavras não faziam sentido. Era como se duas vozes tentassem sair ao mesmo tempo. Uma sobrepondo a outra. O grupo entrou em pânico. Tentaram encerrar o ritual. Repetiram as palavras finais, como estavam escritas. Mas nada parecia funcionar. O ponto de ruptura. Em questão de minutos, o ambiente se tornou caótico. Uma das velas apagou. Outra caiu. E então, a mulher gritou. Um grito forte. Desesperado. Que, segundo relatos, não parecia humano. Foi nesse momento que decidiram parar tudo. Sem seguir o protocolo. Sem finalizar corretamente. Apenas parar. O depois. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio do início. Era mais pesado. Mais desconfortável. A mulher estava desacordada. Quando acordou, não lembrava de nada. Nada do que havia acontecido. Mas os outros lembravam. E o mais estranho. Nos dias seguintes, ela começou a apresentar mudanças. Pequenas no início. Mas cada vez mais difíceis de ignorar. As consequências. Ela dizia ouvir coisas. Sussurros. Principalmente à noite. Seu comportamento mudou. Momentos de apatia profunda, seguidos por explosões de irritação. E em algumas ocasiões, ela voltava a falar com aquela mesma voz. A mesma do ritual. O registro do caso. O caso foi documentado por estudiosos da época ligados ao movimento espírita europeu. Embora não haja consenso sobre o que realmente aconteceu, os relatos coincidem em pontos específicos. A mudança de comportamento. As respostas impossíveis de saber. E principalmente, a sensação de que algo extra estava presente. Explicações racionais. Céticos apontam explicações plausíveis. Estado de transe. Sugestão coletiva. Histeria em grupo. E de fato, a mente humana é capaz de produzir experiências extremamente realistas. Mas existe um detalhe que permanece sem resposta. Como explicar informações que ninguém ali conhecia? Talvez a questão nunca tenha sido se a necromancia funciona. Mas sim, se funciona. Com o que exatamente? Porque ao longo da história, esse não foi um caso isolado. Existem outros, mais antigos, mais documentados, e alguns, ainda mais perturbadores. Outros relatos ao longo da história. O caso que você acabou de ouvir não foi único. Ao longo dos séculos, diferentes culturas registraram experiências semelhantes, pessoas tentando contato com os mortos e relatando consequências inesperadas. Na Inglaterra do século XIX, durante o auge das sessões mediúnicas, diversos grupos afirmavam conseguir comunicação com espíritos. Alguns desses encontros eram considerados bem-sucedidos. Mas outros terminavam de forma abrupta, com crises emocionais, desmaios e até abandono completo dessas práticas. O padrão começava a se repetir: contato, resposta, e depois, algo errado. O caso das Irmãs Fox. Um dos episódios mais famosos envolve as Irmãs Fox, nos Estados Unidos. Elas afirmavam se comunicar com espíritos através de batidas, um sistema de perguntas e respostas que rapidamente ganhou notoriedade. O fenômeno atraiu curiosos, estudiosos e até investigadores. Por um tempo, parecia ser uma prova concreta de comunicação com o além. Mas anos depois, uma das irmãs confessou que parte do fenômeno era fraude. Mesmo assim, nem tudo foi explicado. E até hoje, há quem acredite que algo real aconteceu ali. Religião e o contato com os mortos.
Diferentes religiões abordam o contato com os mortos de maneiras distintas. Algumas aceitam formas controladas de comunicação espiritual. Outras condenam completamente. Mas existe um ponto em comum em muitas tradições: a ideia de que tentar forçar esse contato pode abrir caminhos perigosos. Não necessariamente por causa dos mortos, mas por aquilo que pode se aproveitar dessa abertura. A diferença entre fé e domínio. Existe uma diferença fundamental entre práticas espirituais tradicionais e rituais de invocação. A fé busca conexão. A necromancia busca controle. E talvez seja exatamente aí que esteja o problema. Porque tentar controlar algo que não se compreende completamente sempre teve um custo: o fator psicológico. A ciência moderna oferece explicações importantes. Estados alterados de consciência podem gerar experiências intensas. O cérebro pode preencher lacunas com memórias, emoções e expectativas. Em situações de grupo, a sugestão coletiva pode amplificar tudo isso. Mas mesmo dentro dessas explicações, alguns relatos continuam ultrapassando o que seria esperado: o medo do desconhecido. Parte do impacto desses relatos vem de algo muito humano: o medo do que não conseguimos explicar. A morte, por si só, já é um dos maiores mistérios da existência. E qualquer tentativa de atravessar essa barreira, naturalmente gera tensão. Mas talvez o medo não seja da morte em si, e sim do que pode existir além dela. O silêncio como resposta. Em muitas culturas antigas, existia uma crença simples: se os mortos não respondem, existe um motivo. O silêncio não era visto como ausência, mas como proteção. Uma barreira natural entre dois mundos. E quebrar essa barreira poderia trazer consequências imprevisíveis. O limite invisível. A necromancia, independentemente de crença, sempre esteve associada a um conceito central: limite. Um ponto onde curiosidade se transforma em risco. Onde o desejo por respostas ultrapassa o bom senso. E ao longo da história, aqueles que cruzaram esse limite raramente saíram sem marcas. Depois de tudo isso, fica uma pergunta que nunca foi completamente respondida: quando alguém tenta falar com os mortos, quem realmente responde? Talvez a necromancia não seja apenas sobre espíritos, mas sobre o próprio ser humano. Sobre nossa dificuldade em aceitar o fim. Sobre o desejo de continuar, mesmo quando tudo já acabou. E talvez esse desejo seja tão forte que nos faça ignorar os riscos. O maior perigo pode não estar no ritual, nem nas palavras, nem nos objetos, mas na intenção. Na decisão de tentar ultrapassar algo que por natureza pode não ter sido feito para ser atravessado. Os relatos continuam existindo, espalhados ao longo do tempo. Alguns mais documentados, outros apenas sussurrados, mas todos carregando um elemento em comum: a sensação de que algo não saiu como esperado. E agora eu quero saber de você. Você acredita que é possível falar com os mortos? Ou tudo isso é apenas a mente humana tentando lidar com a perda e o desconhecido? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gosta de conteúdos como esse, que exploram o limite entre o real e o inexplicável, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também se interessa por mistérios. E talvez, depois de tudo isso, a pergunta mais importante não seja se a necromancia funciona, mas se algum dia ela realmente deveria funcionar. Até o próximo vídeo.